Olá pessoal, sou aluno da pós-graduação em Arte e Educação Intermediática da Universidade Federal de Goiás. Estou aqui para apresentar meu TCC, que é o meu site de autoaprendizagem. Então essa é a página inicial, a tela inicial do meu site, foi feito no Webnode. Está aqui inclusive o meu nome, a minha formação, minha profissão. Canto esquerdo, o meu logotipo, o meu tema, arte e educação como fonte libertadora. Do lado direito, os menus, aqui essa tela inicial, depois eu tenho logo após uma tela com a minha foto, que fala mais algumas informações a meu respeito, e meu contato aqui embaixo. Aqui na parte direita do site eu tenho o menu, quanto ao alto direito eu tenho o menu. Então eu tenho os menus, os itens foram colocados e dispostos no meu site. Então, mas antes de apresentar os menus, eu gostaria de falar qual que é a temática do site, qual que é o objetivo do site. Quando começou essa matéria, quando começou esse módulo que nós tínhamos que desenvolver um site com autoaprendizagem, voltado para a autoaprendizagem, o Brasil estava atravessando um problema atípico, que era o processo eleitoral, que durante os últimos processos nós nunca vimos um que foi tão presente no cotidiano das pessoas. Então me preocupou o que as pessoas falavam, o que diziam que eu ia fazer, como que ia fazer, principalmente na hora de votar. Então eu me preocupei em fazer um site que pudesse fazer com que meus alunos se posicionassem de forma crítica na hora de se votar e de ser votado. Um site que levasse um pouco de consciência crítica aos meus alunos a respeito do problema político que o Brasil enfrentou e tem enfrentado. Então esse é o objetivo do meu site. Tá o projeto pedagógico do site, a primeira coisa que eu tenho aqui, né? Uma introdução, o problema, os objetivos, enfim, a justificativa, a metodologia, o referencial teórico e meus referenciais bibliográficos a respeito do próprio site. Qual que é o projeto pedagógico do site? Está aqui. Logo embaixo eu tenho o blog. Nós temos um blog que tem dispostos todas as matérias que foram disponibilizadas, bem como as suas matérias, bem como seus núcleos temáticos. Além dos seus núcleos temáticos, eu tenho aqui no blog os planos de curso, as leituras analíticas, e tenho inclusive as minhas atividades que foram feitas em cada um desses núcleos temáticos. Nós temos 4 núcleos temáticos. Dentro desses núcleos temáticos nós temos os módulos, ou os núcleos temáticos, ou os módulos. Então dentro de cada núcleo temático eu tenho 3 módulos, aí vão se seguindo, novo núcleo temático, mais 3 ou 4 módulos, e até por chegar ao nosso último núcleo temático, que é o 4, né? E a terceira disciplina que nós estamos estudando nesse núcleo temático. Lá eu tenho ainda no blog a reflexão sobre a importância e o aprendizado sobre desenvolver esse próprio site. E para finalizar ainda também no blog eu tenho os referenciais teóricos, alguns depoimentos e uma autoavaliação a respeito da disciplina. O blog então é mais voltado para o conteúdo da disciplina, ou das disciplinas que foram dispostas no decorrer do curso. Então logo abaixo aqui eu tenho um plano de ação para como desenvolver essa proposta minha, que é uma conscientização política do alunato no que tange ao momento político brasileiro. Então, tem um vídeo aqui explicando aqui como que será feito. O meu objetivo é, através de uma aula com todos os alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, mostrar esse conteúdo, explicar a importância. Depois dessa aula vai ser disposto nas redes sociais e disposto inclusive na própria internet um formulário que está aqui sobre o que os alunos aprenderam, sobre onde eles vão opinar
qual que é a importância de se posicionar e de saber um pouco mais sobre a política brasileira. Aqui está inclusive o link do formulário que foi feito, disponibilizado lá na plataforma do Google. Mas voltando aqui ainda para o meu site, eu tenho aqui as experiências que eu tenho feito na sala de aula, experiências inclusive que foram exitosas, não só as que eu tenho feito, mas as que as pessoas têm feito aí e têm postado nas redes sociais e na internet, né? Então eu tenho aqui uma primeira experiência, que é um projeto que reúne alunos para falar sobre direito e educação. Tem um outro projeto aqui, um outro blog que fala um pouquinho de política, como falar, ensina como nós abordarmos esse tema na escola. Tem um outro projeto aqui que fala que foi discutido a relevância de se discutir política na escola. E aqui logo abaixo algumas experiências, inclusive minha. Eu fiz uma experiência interessante com os alunos do 6º ano sobre a importância desse processo político, onde alguns alunos eram os candidatos que defendiam e que expunham suas planos de metas, e alguns desses alunos eram eleitores, que iam ouvir, iam perceber, iam registrar e depois iam votar de forma consciente. Tem um outro projeto aqui que aborda a cultura popular brasileira, e um outro projeto que eu desenvolvi, como usar o Minecraft para ensinar geografia. Bastante interessante. Ainda aqui no menu do lado direito eu tenho algumas reflexões sobre a produção de site. Qual a importância disso para mim, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que eu posso aplicar na sociedade, o que eu posso aplicar no sistema de educação e o que eu melhorei como profissional com isso. Esses temas eu vou deixar para abordar mais no final do vídeo. Seguindo aqui eu tenho algumas charges, né? Uma forma interessante de abordar o tema, ou não só esse tema, mas qualquer outro tema, é com bom humor. E eu coloquei aqui alguns sites, algumas charges que falam sobre a questão da política, inclusive na sala de aula. Tem aqui uma discussão entre um aluno e uma professora acerca de política, uma outra discussão com alunos e professores que vão falar sobre a temática política, como que a política é vista pelos alunos. Uma outra charge que vai falar sobre a tecnologia implementada no processo eleitoral, e uma última charge que fala sobre os direitos do cidadão. Se a gente fala política, a gente tem que falar também de cidadania, e o que realmente é um cidadão. Aquele que é consciente, que faz valer os seus direitos e respeita o direito dos outros também. Descendo um pouquinho aqui, eu tenho alguns cursos online que o aluno pode fazer de forma gratuita, esses cursos voltados para a discussão desse mesmo tema. Tem um primeiro curso aqui, disponibilizado pelo UniEducar, que fala sobre a política e os movimentos sociais no Brasil. Tem um outro curso online aqui que fala sobre a introdução à política, né? No Prime Cursos. Tem um outro curso online aqui do IMUB que fala sobre a filosofia na política. Tem também um outro curso online desenvolvido pela USP, disponibilizado pela USP, que fala sobre a ciência política. Então são cursos voltados para essa temática que os alunos podem aprender um pouco mais a respeito disso. Descendo aqui no meu site à direita, eu tenho ainda algumas videoaulas, né, que falam sobre a mesma temática. Então tem uma primeira videoaula que relaciona a sociologia, que fala sobre a cidadania. Tem uma outra videoaula do Mário Sérgio Cortella que fala sobre a importância da política e da cidadania. Uma outra videoaula que fala sobre a manipulação de poder, inclusive usando a política. E uma última videoaula que fala sobre a participação política do cidadão para exercer a sua cidadania. Aqui ainda no lado direito eu tenho algumas publicações. As pessoas ou que instituições publicaram alguns textos científicos relacionados ao tema. Então tem o primeiro aqui algum vídeo, uma publicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aborda essa temática. Tenho aqui algumas publicações que foram publicadas inclusive na revista do Senado, que fala sobre a política. Uma publicação aqui do Décio Azevedo Marques, professor da USP, que também fala sobre a temática política. E aí uma publicação de alguns alunos de direito
da Universidade de São Paulo também, que fala sobre a mesma temática, a política, como os alunos inclusive veem essa questão da política. Alguns sites eu coloquei aqui também, dos alunos, ou alguns sites que tratam essa temática que estão disponibilizados na internet. Então eu tenho um blog aqui, fala sobre as práticas políticas, um outro blog que fala sobre ferramentas pedagógicas, um outro blog que fala sobre planejamento na educação e o último blog que fala sobre a importância do coordenador no processo de educação. Descendo um pouquinho mais aqui, eu tenho um formulário. Depois que os alunos tomaram consciência dessa discussão, que eles visitarem esse site, esses blogs, depois que os alunos olharem na charge, nós vamos disponibilizar um aulão com todos os alunos para discutir, para se enfatizar a importância da questão da política e principalmente de participar dela de forma consciente. Depois eu vou disponibilizar nas redes sociais, vou disponibilizar na escola, vou disponibilizar inclusive na internet um formulário que foi criado no Google para que os alunos possam entrar e de forma online responder o que eles aprenderam e deixar ali qual que é a importância de se participar desse processo político. Ainda aqui na parte direita eu tenho alguns espaços turísticos, as pessoas que não são de Goiânia ou que até mesmo são possam conhecer. Alguns pontos turísticos e importantes de Goiás, né? Não só da cidade de Goiânia, mas de Goiás. Eu tenho ainda os meus contatos, minhas redes sociais, uma galeria de fotos, e aqui eu tenho alguns projetos executados, que foram executados em sala de aula. Eu tenho aqui ainda tratando do tema política, um vídeo interessante, alguns vídeos interessantes que falam sobre fake news, que é um processo de manipulação no processo eleitoral, e um vídeo aqui interessante que fala do Castanhari, que fala sobre a desinformação no processo político. Nunca esteve tão relacionado às mídias sociais com o processo eleitoral. É bom que os alunos possam tomar consciência disso. Embaixo eu tenho ainda alguns textos que tratam a questão da política, da cidadania, e aqui alguns vídeos relacionados a isso também. A política, o que é política, o que é cidadania, como participar, como que isso influencia. Por final, alguns vídeos que falam sobre a ética na política e o que nós podemos, enquanto eleitores, fiscalizar e participar desse processo eleitoral político. E no finalzinho aqui eu tenho um plano para como desenvolver esse projeto meu, como que eu vou fazer para conseguir com que os alunos absorvam esse conhecimento e possam agir de forma consciente e crítica nas futuras eleições. Para finalizar aqui, aquele texto que fala sobre a importância e o que acrescentou tanto à sociedade como a mim profissionalmente a criação desse site. Então eu falo aqui que é um site voltado para a conscientização política brasileira, e nós nunca precisamos mais disso do que quanto agora, que nós temos que ser cidadãos conscientes, críticos e que possamos posicionar da melhor forma possível nas próximas tomadas de decisões políticas brasileiras. E é claro que como profissional, como professor, isso me contribuiu muito para a minha formação, contribuiu para mim saber responder quando os alunos perguntam sobre o tema, contribuiu inclusive para mim melhorar as minhas aulas, as minhas discussões com os alunos a respeito da política, e é claro que contribuiu também para um pouquinho para melhorar a formação inclusive dos alunos. Espero que eu esteja no caminho, espero que eu possa alcançar o objetivo. Obrigado, até mais, um abraço.